Olá, olá, muito boa tarde, bom dia, boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, um ótimo sábado para vocês, que Deus abençoe muito a vossa vida. Hoje vou partilhar aqui convosco a lição 21 do livro que estamos a ler e olha, o tema é maravilhoso. Vamos falar acerca de comparação, que é um perigo, o maior perigo de você, ou seja, o que é que pode impedir você de receber grandes coisas de Deus? É comparação. A comparação tem o poder de paralisar a sua vida. Então, ainda antes de eu começar aqui a partilhar a lição de hoje, vão partilhando com outras pessoas. Hoje eu quero abençoar muita gente. Não se esqueça de seguir o meu canal no YouTube. Eu não estou a deixar em outra rede social alguma a leitura deste livro somente no YouTube. Se você quer seguir, você vai acompanhar pela primeira vez aqui agora, está a ver isto pela primeira vez e Deus está a falar consigo, não deixe de assistir às outras lições anteriores. É muito importante que você complete este estudo comigo, porque isto tem a ver com cura interior, tem a ver com você viver coisas grandes em Deus e estar estabelecido em Deus com uma forte base, raízes fortes, estrutura forte, para que você possa resistir a todo o mal contra a sua vida e que você possa permanecer de pé, a viver a vontade que Deus tem para a sua vida, que é boa, perfeita e agradável. Nunca permita que alguém lhe diga que a vontade de Deus é você nasceu para ser um coitado, ser um desgraçado, que Deus tem coisas más para si. Não, a vontade que Deus tem para a sua vida é boa, perfeita e agradável. Contudo, o que a Bíblia nos diz, isto está escrito na Bíblia, é que temos que ter uma transformação na nossa mente, vossa também, ser transformados pela renovação da mente, ou seja, nós não nos podemos adaptar às coisas que nós vemos, com a boiada, vai tudo igual uns aos outros, não, tem que haver uma transformação na mente, amém? Então eu vou orar aqui primeiramente para que você, hoje vou fazer aqui uma oração e lembrando que hoje é sábado, Shabbat, Shalom para vocês, um sábado abençoadíssimo, cheio da presença de Deus. Eu não tenho estado a fazer gravações ao sábado deste livro, mas hoje faço porque houve algumas lições que esta semana não gravei, então hoje é sábado, vou fazer, talvez amanhã eu também vá repor alguma. Então vamos aproveitar, não é? Que Deus pode falar ao nosso coração, vamos ouvir a voz de Deus, amém? Paizinho querido, eu quero abençoar cada pessoa que está aqui a ouvir esta leitura deste livro comigo, as pessoas que têm estado comigo no propósito. Eu quero abençoar cada coração, que o seu Espírito Santo possa falar a cada um e que cada um possa ser transformado pela renovação da mente, que cada um tenha a vida transformada, que seja fortalecido nas raízes e na estrutura e que quero já agradecer também por tudo aquilo que o Senhor já tem falado aos nossos corações, que o Senhor possa completar a boa obra que iniciou com este propósito nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, amém? Então, lição 21, o número 21 é um número maravilhoso, eu amo este número também, e vamos aqui, Lucas, ou seja, o título da mensagem é Comparação Esteriliza, a comparação esteriliza. Lucas 13,6 é o versículo base que diz assim: então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Eu gosto de desmontar o versículo e de partilhar a revelação acerca da minha revelação. Vou repetir, eu nunca li este livro, cada lição que eu começo a ler, cada lição que eu estou a ler, eu não li antes, é a primeira vez que eu estou a ler consigo, então sinta-se privilegiado porque eu não estudei antes de estar a ler este livro, não li o capítulo de hoje, é a primeira vez que eu estou a ler. Pronto, então eu gosto de partilhar também, eu estou a partilhar a minha visão também, porque eu não vim aqui só para ler um livro, eu estou a partilhar uma mensagem que Deus colocou no meu coração convosco. Deus já andava a falar comigo há alguns tempos acerca disto. Então, aqui este versículo, o homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, então não era uma figueira que estava plantada fora de um terreno que não lhe pertencesse, o terreno pertencia a ele, a figueira estava plantada no terreno dele, e ele contou esta parábola, o terreno era dele, a vinha era dele, mas não havia fruto naquela figueira. O homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, uma das, havia mais, não é? E ele foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Isto está escrito em Lucas 3,6. Eu vou aqui continuar a mensagem que diz assim:
Vou ler a mensagem agora. Quem não se sente apreensivo quando o rapaz do caixa do supermercado pega a sua nota de 50, de 100 ou 200 reais, aqui em Portugal é euros, nos Estados Unidos, na Europa é euros, desculpe, na Europa é euros, eu estou a falar em Portugal, mas pronto, é um dos países, não é? Isto é a lei do hábito. Estados Unidos é outra, é dólares, então independentemente da moeda. Será que ele faz, ele vai verificar, ou seja, verifica com o detector de notas fáceis, às vezes é uma caneta, às vezes é uma própria máquina, ou seja, você está a entregar o dinheiro àquela pessoa, porque aquela pessoa vai ver se aquela nota é verdadeira ou falsa. Será que alguém passou uma nota falsa? Agora responda, você já viu uma nota falsa de 7 reais ou qualquer nota? Pronto, eu como isto é um livro do Brasil, eu também adapto para a linguagem aqui da Europa, não sabe porquê? O motivo é muito simples, ela não existe, Algo curioso a respeito da falsificação, que nós estamos a falar da nota falsificada, é que ninguém copia aquilo que não é de verdade. Ninguém, olha isto realmente é uma coisa que, olha, o meu livro Desperte Seja Você, eu falo acerca disto. Ninguém copia aquilo que não é verdade. Eu pessoalmente, eu gosto de olhar para pessoas, olhar e ver a essência verdadeira na pessoa, que é uma coisa que me fascina. Eu vou aqui mostrar a você o meu livro, para vocês também adquirirem. Eu vou colocar o link depois aqui em baixo para você adquirir. Desperte Seja Você. Eu falo precisamente acerca disto, acerca da identidade. Coisa que me faz confusão é uma pessoa que é nítido que aquela pessoa é cópia de outra pessoa. Eu pessoalmente eu não consigo ver a essência da pessoa, eu não sinto vontade de seguir uma pessoa que é cópia de outra, porque nós aprendemos com a originalidade e com a essência natural de cada um, com os dons naturais de cada um. Então todos nós temos algo de bom para partilhar com outros. Todos nós temos uma coisa diferente, especial e única. Uma coisa é você apreciar e aprender com outra pessoa que tem mais sabedoria que você, tem dons e talentos diferentes, mas outra coisa é você copiar e comparar-se e pensar que aquela pessoa tem algo mais do que você ou que é mais do que você. Há pessoas que realmente têm um pouquinho mais de sabedoria, talvez a pessoa busca, pessoas sábias buscam conhecimento e buscam sabedoria, entende? Mas uma coisa é admirar, outra coisa é invejar, mas creio que também o livro vai falar acerca disso. Então, algo curioso da falsificação é que ninguém copia aquilo que não é de verdade, ninguém consegue copiar algo que não é de verdade. Isso significa que o falso sustenta no verdadeiro. Então você copia, as pessoas conseguem copiar, ou seja, aqui o caso da nota. Ninguém vai copiar uma nota falsa, as pessoas copiam a falsificação da nota, eles estão a copiar uma nota verdadeira. Então, isso significa que o falso se sustenta no verdadeiro. E em se tratando de pessoas acontece algo muito parecido. Quem tenta imitar alguém que está apenas alimentando a sua própria falta de autenticidade. Então, é muito importante que você seja autêntico e autêntica. É muito importante que você seja você mesmo. Eu volto aqui a mostrar o meu livro. Desperte, seja você, seja autêntico, ainda que você tenha que corrigir, e sim, você precisa de se corrigir e de aperfeiçoar algumas coisas na sua vida, mas não tente ser igual ao outro, não vai dar resultado, você pode até achar coisas, e eu falo isto, já falei outras vezes, e já aconteceu com muita gente já aconteceu, você ver algo bom em alguém, e você achar que aquilo serve para si. Parece a roupa de Saul. Davi tinha a própria essência, Davi tinha um propósito de Deus, Davi tinha algo que era especial entre ele e Deus, que ele não aceitou a roupa de Saul. Apesar de Saul ser um rei e a armadura dele ele ser um grande guerreiro, porque o rei Saul não era rei Raul, é rei Saul, foi um grande guerreiro. Davi olhou para aquela armadura e disse, não, eu não quero viver, não me sinto bem com isto. Então, um dos exemplos de pessoa que tinha uma identidade própria, que não vestia a coisa de outra pessoa, não se comparava, que vivia o seu próprio propósito, para mim, uma das pessoas, não é, sem ser Jesus, foi Davi. É um exemplo. Esta história também dele não querer a armadura de Saul, ele podia aceitar, eu vou vestir a armadura porque ele já ganhou batalhas com esta, ele é rei e tudo mais, mas ele disse que não queria a armadura, que é na força de Deus.
Então isto revela a identidade, revela uma autenticidade da parte de Davi. Agora vamos aqui. Quem se alimenta, ela está a falar de quem se alimenta dos outros, quem se alimenta, quem tenta imitar alguém está apenas alimentando a sua própria falta de autenticidade, à custa do que é autêntico. Um dos resultados desse problema é a esterilidade. Então, quem imita os outros, isto é o que sustenta a esterilidade. Eu creio que já falámos outras vezes acerca da esterilidade. Deus tem falado muito acerca da esterilidade durante esta semana. Eu creio que foi a semana passada que eu gravei. Falámos acerca da esterilidade da figueira, eu já não me lembro onde é que falei. Talvez tenha ministrado, não, foi uma ministração que eu fiz em outro lugar, não gravei aqui. Acerca da esterilidade e das causas da esterilidade. Então, mas esta é uma das causas da esterilidade, é a pessoa deixar de fluir naquilo que ela é e tentar ser outra. Então isso bloqueia. Quando a pessoa não está a viver o seu propósito, está a viver o propósito de outro, ou seja, você está a olhar para aquela pessoa, você está a ver que aquela pessoa é bem sucedida. Por exemplo, há pessoas que nasceram com o dom para cantar, que nasceram para o dom para cantar. Se a outra pessoa não sabe cantar e vai tentar fazer igual àquela outra, aquilo não vai fluir de uma natureza. Eu já vi pessoas que têm a vida esterilizada porque tentaram. Por exemplo, vou dar aqui o exemplo de cantar, porque eu sei que toda a gente, quando vê um cantor ou uma cantora, toda a gente gosta da música, toda a gente gosta independentemente de música que seja. Toda a gente gosta de música, mas quando vem alguém que é bem sucedido, tem uma voz maravilhosa, tem uma unção na voz, agora vamos aqui mesmo para aqueles que cantam para adorar a Deus. Há pessoas que veem que aquela pessoa está a ser bem sucedida e tem uma voz, tem uma unção, tem um dom para a música. É onde toda a gente quer ir, e isto falando de igreja, onde toda a gente quer ir a cantar, toda a gente quer cantar. E muita gente não tem dom vocal, não é esse o propósito da vida da pessoa, e a pessoa está ali a lutar, tem aulas de canto, tem aulas disto, e quando já aconteceu de eu estar a ouvir pessoas e ver assim, bem, a pessoa não tem a ver com parte técnica, tem a ver com chamado. Tem a ver com o chamado. Se a pessoa não nasceu para cantar, há outra coisa que a pessoa pode ser maravilhosa. A pessoa pode ser um bom pregador da palavra, a pessoa pode fazer cozinhados. Eu dou sempre este exemplo. Pode fazer cozinhados maravilhosos e abençoar outras pessoas. Eu amo. Eu estou a falar disso porque há pessoas que não valorizam certas e determinadas coisas. Eu gosto de valorizar todas as profissões, todo o dom, a empregada de limpeza. Eu vi outra vez uma página de uma pessoa que faz limpezas e ela arranja os passos para a pessoa, tem um dom qualquer para fazer mistura de detergentes, mistura cheirinhos, ensina coisas, dá dicas para a casa cheirar bem, que não é um dom que a pessoa tem, e a pessoa brilha a ser assim uma empregada de limpeza de excelência. Os patrões, e depois tem os testemunhos dos patrões, dos cheirinhos que ela deixa na casa, na forma como ela arruma as coisas, na forma como ela organiza as gavetas, é organização, organizer, pronto. Veio agora aqui. Então, acho isso lindíssimo, fazer tudo o que Deus, o melhor, aquilo que você mais gosta de fazer. Um problema de muita gente é que a pessoa ainda não entendeu o seu propósito, não entendeu quem ela é em Deus, porque quando você entender quem você é em Deus, quando você entender o seu propósito e a sua identidade em Deus, você vai começar a dedicar-se a isso e você vai ser o melhor, não na forma de ser melhor que os outros, mas de correr a sua carreira, ir em direção ao seu destino, focado naquilo que Deus tem para si. Entende? Porque se você estiver a olhar só para o que o outro está a ser bem sucedido e tentar lutar para ser como o outro é, você fica estagnado, fica paralisado. Às vezes você faz algumas coisas parecidas, mas não completa. Há ali uma estagnação, há ali uma paralisia em outras áreas da sua vida. E essa às vezes não flui. Essa que se você tentar copiar, não flui. Então, vou continuar. A figueira citada em Lucas 13 não conseguia frutificar. Creio que o motivo possa estar ligado a uma crise de identidade. Afinal, ela fora plantada no meio do vinhedo, como eu estava a falar no início, ela está plantada no meio das outras árvores, ou seja, são todas videiras, não é? Videiras não, figueiras, são todas árvores da mesma espécie, foram todas plantadas pelo mesmo agricultor,
Então, continuando, só sabia produzir figos, mas estava em um lugar onde só produziam uvas. Por isso, a comparação era certa. Peço desculpa. Pois, agora vim aqui ver o versículo. Às vezes o não estudar antes também tem destas coisas, porque tive que vir aqui confirmar. Realmente aquilo era um vinhedo. Um vinhedo é onde está as videiras, então ela era uma árvore diferente. Ela era uma figueira e estava no meio de árvores diferentes. Mas, agora continuando. Mas estava em um lugar onde só se produziam uvas. E isso, a comparação era certa. Então é só imaginar aquela árvore ali diferente das outras a dar um fruto diferente. A dar um fruto diferente das outras todas. As outras todas davam figos, só ela é que era de... As outras todas davam uvas e só ela é que era de figos. Então vou aqui continuar. Algo que devemos saber sobre essa postura é que ela tem o poder de nos prender na gaiola do complexo da inferioridade. Eu aqui, quando estou a olhar para esta história e imaginar este versículo e este posicionamento e esta analogia da escritora, eu começo a imaginar que tanto podiam ser as videiras, as que davam uvas, a olhar para aquela figueira, mas porque é que ela é diferente? Às vezes também acontece isso. Porque é que ela é diferente? Porque é que ela dá figos? Porque é que ela dá figos e nós damos uvas? Porque é que ela está a produzir um fruto tão diferente do nosso? Aqui no caso, a analogia, não é? Faz sentido, é esta figueira olhar para todas as outras videiras que estavam a dar uvas e ela era diferente. Mas não quer dizer que o fruto dela fosse mau. As uvas são boas, os figos são bons, toda a fruta era boa. Só que ela, em vez de continuar a produzir, apesar do ambiente ser diferente, porque ela poderia brilhar, ou seja, a minha mente já vagou e já comecei a imaginar, ela podia brilhar, aquela figueira no meio das videiras que estavam ali a dar uvas, ela poderia ter produzido e dado aquele fruto diferente, ainda que houvesse críticas, isto porque nós somos comparados a árvores, não é? Ainda que houvesse críticas e começassem a olhar as outras árvores todas, mas nós estamos aqui, isto aqui é só damos uvas. Porquê que aquela árvore está a dar um fruto diferente? Ela poderia receber críticas, ela poderia ser olhada com um olhar diferente, mas ela tinha que cumprir o seu propósito, que era dar fruto. Dar o fruto, a figueira devia continuar a dar o seu figo, apesar de ser um fruto diferente. Agora, quem vem de fora e passa no meio daquelas árvores, aquela pessoa vai ali para provar os frutos de todos. Todos os frutos são bons. Então, aquela figueira, mesmo plantada num lugar, mesmo sendo a única ali, ela devia produzir o seu fruto. Isto aqui fala muito ao seu coração também, fala ao nosso coração, que independentemente do ambiente que você esteja, independentemente das pessoas que estejam ao seu redor, muitas vezes você está em ambientes que você é o único que tem o fruto do Espírito. Isso já me aconteceu a mim. Só que você não pode, olha, isto é muito profundo, olha que revelação do céu. Você não pode paralisar, isto é uma exortação de Deus, você não pode paralisar e agora vou dar o fruto igual aos outros, vou começar a usar um vocabulário mau como os outros usam. Imagine que você só se abre uma porta de emprego, isto já me aconteceu várias vezes, só se abre uma porta de emprego, você é o único cristão que é Jesus, que tem Jesus, que é fiel a Deus, que ama a Deus, que é um filho de Deus, e você ali plantado. Isto já me aconteceu de ser colocada num ambiente que era só pessoas que serviam às trevas. Quando eu fui ver um por um, cada um tinha uns títulos lá de sacerdotes, não sei de onde, do quê, eram todos trabalhadores das trevas e não eram só pessoas, eram pessoas que trabalhavam mesmo, que faziam para outros. Então, agora imagine, eu a única com Jesus, eu iria agora permitir que a minha fé fosse abalada, eu iria deixar de falar de Jesus, eu iria deixar de cumprir o meu propósito. Qual é que é o meu propósito? Ir de pregar o Evangelho a toda a criatura. A Bíblia diz, pregar toda a criatura. Não posso deixar de pregar porque a pessoa ainda não conhece a verdade. A minha função é pregar, ainda apesar de eu levar pedradas, ou de receber críticas, ou das pessoas aceitarem ou não,
A minha função, eu tenho que continuar a dar o meu fruto. Agora, eu não podia calar a minha boca, porque muitas vezes acontece isso, é um espírito de intimidação que seja quebrado no nome de Jesus. Às vezes a opressão é tanta, porque você é o único que está ali a dar o bom fruto, mas eu oro para que, se você está numa situação dessas, eu profetizo na sua vida graça de Deus, sabedoria, proteção de Deus, e que você continue a frutificar com muito poder do Espírito Santo na sua vida, que Deus possa revesti-lo com o poder do alto para que você cumpra o seu propósito e viva a sua missão. Então, não é fácil ser o único a dar o fruto diferente, não é fácil, mas você não pode deixar de o fazer. Você não pode deixar de o fazer, porque talvez você tenha sido colocado ali como o único, porque você era a única pessoa. Às vezes não, Deus vê em si qualidades que você próprio não vê. Então, talvez você se sinta assim, eu sou incapaz de fazer isso, eu sou incapaz, e fica com medo das pedradas, fica com medo das críticas. Então você começa a olhar para o outro e até começa a ver que aqueles trabalhadores das trevas, ou que as pessoas que estão ali, que chama-se, os salmos falam da inveja do ímpio, eles até estão a produzir. E você começa a comparar a sua vida com a vida daqueles, eles até têm às vezes mais do que você, naquele momento. E você começa a olhar para aquilo que eles têm, começa a olhar para aquilo que eles estão a produzir, em vez de você se permitir frutificar e ver, porque aquilo que você vai semear, ou seja, de si vai sair um figo, de si vai sair uma uva, independentemente do que sai, mas o que sai de si tem sementes, e essa semente é colocada na vida daquela pessoa, ainda que você não veja, eu falo isto com muita autoridade, falo isto porque eu sei que aquilo que eu semeei nesse tempo, que eu semeei, na altura parecia que não deu nada, mas tempos depois eu vi, isto deu fruto, como é que é possível? Eu olho e às vezes você não vai ver, mas você tem que crer que aquilo que você vai semear na vida da outra pessoa é semente, você semeia, é semear, é sementes, e ela vem a crescer no tempo certo, ainda que você não veja. Amém? Então vamos continuar. Então aqui ela fala desta árvore que pode prender uma gaiola de complexo de inferioridade, e isto aqui é o exemplo dela, mas tudo isto que eu lhe falei também são formas de paralisar a pessoa, de dar bom fruto. Complexo de inferioridade é a pessoa começar a pensar que é menos que os outros, que não vai conseguir, que não tem forças. Mas se você pensa que é menos que os outros, que você não tem forças, peça a graça a Deus, peça a sabedoria a Deus, peça a proteção de Deus, só não se paralise, só não tente ser igual aos outros, só não anule o seu propósito, a sua essência, para tentar agradar aos outros, porque aí você vai trazer esterilidade para a sua vida. Talvez você já esteja a passar por esse momento de esterilidade, e esta mensagem hoje está a vir para você, para que essa esterilidade seja quebrada, para que a graça do Senhor Jesus alcance a sua vida e você possa prosperar e dar bom fruto. Amém? Então, ser cópia de alguém é limitar a si mesmo. Ser cópia de outras pessoas é limitar a si mesmo. Você tem a graça de Deus, você tem Deus na sua vida, você pode alcançar coisas grandiosas em Deus. Mas sabe quem é o único que pode limitar os seus sonhos, limitar o seu propósito de vida? É você. Por muitas pessoas, você vai dizer assim, mas eu tenho pessoas que me criticam, eu tenho pessoas que tentam me paralisar. Não é só, você não é o único, todos passamos pelo mesmo, mas a única pessoa que tem o poder, por exemplo, se Deus disse que você, se Deus disse assim, vou dar assim um exemplo básico, tudo o que pedires em oração, tudo é possível àquele que crê, pronto, tudo é possível àquele que crê. Se você tem um sonho, até um sonho grande demais, você vai contar a outra pessoa diz assim, isso não é para ti. Se você acreditar naquilo que a outra pessoa lhe disse e desistir do seu sonho, um sonho que Deus havia colocado dentro do seu coração, que você estava a acreditar porque alguém lhe disse que isso não era para si, que era impossível, você diminuiu, você acreditou naquilo que o outro disse e você paralisou, estagnou, e você começa a olhar para outra pessoa, então vou desistir, vou fazer outra coisa, porque alguém lhe disse o contrário do que a palavra superior, que é do Criador, do Eterno, de Deus, colocou dentro do seu coração. Tudo é possível àquele que crê. Você teve um sonho e você sente uma paz incrível. Não sei se é um negócio, se é um ministério, se é um relacionamento, um casamento, não sei se é filhos, eu não sei. Eu ouço sonhos maravilhosos, pessoas têm sonhos grandiosos e é bênção, e que Deus possa restaurar e ressuscitar os seus sonhos. E se alguém tentou limitar os seus sonhos e você está a ouvir esta palavra e está a ser liberto por ela, já agradeça a Deus, que Deus possa restaurar os seus sonhos. Então,
Ser cópia de alguém é limitar a si mesmo, abortar quem você é e renunciar a quem Deus o chamou para ser. Se Deus lhe colocou um propósito, um sonho, não tente ser outro alguém além daquele que Deus o chamou para ser. Não faça isso consigo, não se maltrate, não se abandone, não faça isso, em nome do Senhor Jesus. Então, aqui agora a escritora está a falar, quando a igreja dela estava a ser fundada, a oração foi: não queremos ser cópia de nada e de ninguém, desejamos seguir o modelo do céu. Sim, a igreja deles, que é a Abba Pai, eles têm uma igreja diferente das outras, com uma coisa que fluiu dentro do coração deles, isto é bonito. Então, continuando, existem muitas referências lindas e frutíferas por aí. Celebramos cada uma e somos alimentados por elas, mas não precisamos ser iguais. Ou seja, o que eu estava a dizer, você pode ter referências, você pode ter pessoas que você se modela e olha assim, você vê integridade em alguém e você pensa, vê a forma de vestir de alguém que é uma forma íntegra, você vê a forma como alguma pessoa fala, a forma como alguma pessoa prega, você pode até ter uma referência, olhar aquela pessoa com um exemplo. Eu tenho uma pessoa que é para mim uma referência, uma bispa, há 10 anos, para mim é uma referência, para mim é uma pessoa que eu gosto de ouvir, para mim é exemplo, é um exemplo a seguir. Então, e tem outras pessoas, daí agora aqui este exemplo, mas você deve ter pessoas, mas que realmente sejam boas referências, ou seja, você olha para aquilo, para aquela pessoa e pensa assim, bom, é o patamar que eu quero chegar, mas você vai aprender com aquela pessoa e você não olha com um olhar de inveja, você aprende com a pessoa, em nome de Jesus, entende? Então, mas não precisamos ser iguais, você não precisa de ser igual, por acaso do exemplo desta pessoa que eu estava a dizer que para mim é uma referência, que eu já conheço há muitos anos, e eu sou completamente diferente da pessoa, cabelo, olhos, tudo, fisionomia, completamente diferente, forma de vestir, forma de estar, forma de falar, completamente diferente, mas lá está, em termos de sabedoria, para mim é uma pessoa, é uma referência, entende? Não sou igual àquela pessoa, nada mesmo, nem a forma de falar, nada mesmo, mas para mim é uma referência a seguir, é um exemplo a seguir, é um exemplo, tem a ver com a essência, está a ver? Não tem a ver com agora vou há pessoas, Deus tenha misericórdia do que eu vou dizer, há pessoas que olham dos pés à cabeça, onde é que compraste isso? Porque eu quero comprar igual. Quer comprar igual, não tem sentido, não faz sentido. Olha, que Deus, eu digo isto com muito amor a Deus, eu acho que eu nunca fiz isso, nunca quis, quer dizer, já, estou a pecar, porque não pequei, lembrei-me agora, reconheci por acaso uns ténis que eu gostei, que vi numa pessoa, numa familiar minha, inclusive, e não foi há muito tempo que eu perguntei onde é que comprasse estes ténis. Eu gostava de ter uns ténis assim, porque é uns ténis que combinam com tudo, mas não era porque estavam naquela pessoa. São os ténis que são versáteis, combina com vestidos, combina com tudo, são os ténis bonitos, não é porque a pessoa tem, eu quero igual, tão às vezes as pessoas, onde é que compraste? Onde é que compraste? Para comprar igual, para quê? Para ser igual. Qual é a intenção do coração? Entende? Então, continuando aqui, pois ser fiel à nossa identidade nos livra de enganos desastrosos. Quando existia alguma dúvida sobre o caminho que deveríamos seguir, orávamos juntos, isto é ela e o marido dela, e a resposta de Deus era: não chamei vocês para isso. Onde está o projeto que entreguei nas vossas mãos? Isto aqui ela está a falar que talvez ela tivesse tentado fazer iguais aos modelos que há por aí, mas Deus tinha colocado algo diferente nos nossos corações. Isto é muito profundo e olha, louvo a Deus pela vida dela, pela vida desta escritora, por ter sido fiel a esse projeto, porque ela foi muito fiel a tudo aquilo que Deus colocou no coração, soube ouvir a voz de Deus e talvez por isso ela tenha um ministério que tem impacto mundial e que Deus abençoe a vida dela e que continue a ser assim, sabe? É muito importante que nós não saibamos ouvir a voz de Deus. E Deus coloca, eu creio que Deus coloca projetos, Deus coloca, tem um projeto, eu tenho um projeto também no meu coração, eu creio que Deus te colocou um projeto no seu coração e sempre que você tenta fazer, vai haver, olha, digo-lhe uma coisa, vai haver pessoas que vão dizer que isso não é para si. Se você for partilhar com alguém, às vezes que não tem maturidade, pessoas praticantes de religiosidade, as pessoas não vão entender às vezes o que Deus tem especialmente consigo, e você se desviar disso, se desviar desse propósito, se desviar de si mesmo, da essência, daquilo que Deus falou ao seu coração, você vai deitar pelo ralo abaixo
o sonho que Deus tem para a sua vida. Então eu oro em nome de Jesus para que Deus possa despertar os seus sonhos e que você seja fiel a Deus, que você possa dizer como o apóstolo Paulo: antes me importa agradar a Deus do que aos homens. Não usem este versículo do apóstolo Paulo como motivo de rebelião, como motivo de, isto é de temor a Deus. E há muitas pessoas que usam este versículo de antes importa agradar a Deus do que aos homens, só que não refletem no que é que agrada a Deus, ou seja, às vezes fazem isso para fugir de uma realidade, de uma verdade até de Deus, usam este versículo, não tem nada a ver. Antes importa agradar a Deus do que aos homens. Então o apóstolo Paulo não negava o nome do Senhor, quando ele fala isto, ele não negava o nome do Senhor, ainda que lhe dissessem que aquilo era mentira. Entende? Então é não negar o nome do Senhor, não negar o propósito que Deus colocou dentro do seu coração e viver aquilo que Deus o chamou para fazer. Ainda que esse sonho que esteja aí grande, seja muito grande aos seus olhos, acredite, não negue a sua essência, não negue o sonho que Deus colocou dentro do seu coração. A sua vida é única, é preciosa, você só tem aqui alguns anos na Terra, viva o seu propósito. Então aqui vou dar um exemplo que está aqui no livro, de novo. Então, eles obedeceram, eles tentavam, tinham tendência às vezes a fugir para outros lados, mas eles obedeceram à voz de Deus. Então, diz aqui, caso você seja impulsionado a seguir em uma direção, pergunta a Deus, consulta a Deus por tudo. Consultemos, que Deus dê-nos sempre este alerta no Espírito Santo, no Espírito, de consultarmos a Deus antes de fazer qualquer coisa. Isto está de acordo com o que tens para mim? Perguntar a Deus, isto está de acordo com o propósito que Deus tem para mim? Isso é importante. Criar raízes em solos equivocados pode nos afastar do propósito divino. O que é que isto quer dizer, criar raízes em solos equivocados? É você criar raízes, estabelecer-se. Criar raízes é você sentar, é descansar, é criar ali uma raiz e começar a viver num lugar que você tem dúvida. Então, Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus muito claro. Eu creio nisto, convictamente. Eu creio que quando você depende de Deus, Deus vai lhe mostrar, olha, aqui não, aqui sim, Deus vai lhe dar sinais. Deus vai lhe dar sinais. A máxima se deu certo lá. Ou seja, que é o exemplo que ela está a dar. Ou seja, porque outra pessoa deu certo ali num lugar, não quer dizer que... Isto também, às vezes já me têm dito a mim, olha, mas aquilo funcionou para aquela pessoa, porquê que não fazes? E quando Deus está a falar, mas já foram tantas coisas que Deus disse assim, eu não tenho isso para ti. Eu não tenho isso para ti. Eu já tentei, inclusive, fazer coisas que eu achei que era muito bonito e até me disseram numa altura, olha, isto aqui combina mesmo contigo, aquela pessoa deu certo ali. Mas comigo não era o que Deus tinha para mim. E às vezes as pessoas que estão ao seu redor não vão entender aquilo que Deus tem para si. As pessoas não vão entender aquilo que Deus tem para si. Nem toda a gente vai entender o seu íntimo com Deus. Sabe porquê? Porque o seu íntimo com Deus, o seu lugar secreto, onde você fecha a porta e fala com Jesus, são coisas muito específicas, muito íntimas e muito pessoais que Deus fala ao seu coração. E muita gente não vai entender, muitas vezes até os seus familiares, os mais chegados, não vão entender. Então eu profetizo também que você tenha conexões divinas que estão alinhadas com os propósitos e planos que Deus tem para a sua vida, para que você não se perca no caminho. Então, continuando aqui, eu creio que já estamos quase a terminar. Aqui não serve, se queremos honrar a Deus com o que somos e temos à nossa disposição. A comparação e a cópia são nocivas e venenosas. Foi exatamente o que o diabo fez com Eva, ao convencê-la a ser igual a Deus. Está a ver como é que entrou o pecado no mundo? A destruição ali da palavra, a mensagem que o diabo trouxe para a Eva para comer do fruto proibido, foi que ela ia ser igual a Deus. Então, a Eva teve aquela tendência, eu disse que queria ser igual a Deus. Igual a Deus, no sentido, não é agora, porque eu tenho que dizer tudo, porque às vezes as pessoas vão sempre, olha, só Jesus, só a graça de Deus na minha vida, fazem-me perguntas às vezes, ou eu falo com pessoas muito inteligentes, ou não sei, porque às vezes as pessoas fazem-me perguntas, mas a Bíblia diz que nós temos que ser a imagem, nós nascemos para ser a imagem e semelhança de Deus, mas aqui não estava a falar dessa intenção, era fazer, ou seja, de governar, de governo, assim como Satanás foi, que Satanás queria usurpar o trono de Deus, queria ver aquilo que Deus queria governar sobre Deus. Então foi mais nessa mensagem, foi mais nesse sentido que o diabo passou a mensagem para a Eva, entende?
Então não tem a ver, porque se ela quisesse ser à imagem e semelhança, se fosse a intenção de ser à imagem e semelhança de Deus, era obediente, porque Jesus era obediente. Jesus é a expressão de Deus na terra e Jesus foi obediente até à morte. Deus disse faz isto, isto, isto assim, Jesus foi para a cruz sem ter vontade. Deus avisou a Eva, não comas desta árvore, podem comer de todas, menos desta. Então ela desobedeceu. Que Deus nos livre de ser desobedientes. Melhor é obedecer do que sacrificar. Entendeu? Foi clara? Então, vamos aqui continuar. O segredo, portanto, está em aprender a admirar sem copiar. Às vezes eu me sinto tentada a ceder às comparações. Eu creio que todos passamos por isto e quando eu estou aqui a partilhar isto convosco, eu passo pelas mesmas tentações que você, a escritora passa pelas mesmas tentações que você. O segredo está em aprender a admirar sem copiar. Às vezes sinto-me tentada a ceder às comparações, mas peço ao Senhor que me lembre de quem eu sou nele, pois Ele só tem compromisso com quem é verdadeiro. Deus só tem compromisso com quem é verdadeiro. Certo dia uma moça veio até mim pedir um conselho, fui convidada a fazer algo, a fazer parte de algo. Eu não quero, nem sinto vontade de me engajar, mas tenho medo de dizer não e a pessoa ficar chateada comigo. O que faço? A minha resposta foi a seguinte: diga que você não está nessa situação. Talvez você esteja a ler este devocional e necessite dizer a alguém ou a si mesma: agora não, esta não é a minha estação. Então, eu quero aqui aprofundar mais a parte do não. Às vezes o não que você vai dizer agora vai ser uma porta do sim que se vai abrir, a seguir. Às vezes você precisa dizer alguns nãos. Eu não sei, eu acho que foi no devocional de ontem que eu falei acerca de um relacionamento. Você às vezes está com a linha ocupada e se você sabe que aquilo não é para si, o emprego não é para si, o ministério não é para si, há coisas que não são para si, diga logo não. Diga logo não, porque a porta do sim está pronta para ser aberta e quanto mais tempo você estiver aí nesse laço, nessa teia de aranha, que não é o que Deus tem para si, mais a aranha vai enrolando de você, vai enrolando, chega a um ponto que você está preso. Eu não sei para quem é que Deus está a falar isto, está preso numa rede e não consegue, depois é muito difícil de sair dela. Então quanto mais rápido você disser que não àquilo que não vem de Deus para a sua vida, mais rápido Deus abre a porta para o sim. Livre-se daquilo que não é para si. Livre-se daquilo que não é para si. Então, diga não. Se você vê que não é para si, diga não. Agora, esta não é a minha estação. Então, e às vezes as pessoas dizem que sim a tudo, eu falo muito isso também no meu livro, espero que seja você, dizem que sim a tudo por causa de uma necessidade de aprovação. Sofreram rejeição às vezes na infância e têm tendência a dizer que sim a tudo porque têm necessidade de carinho, de afeto, de pessoas e às vezes as pessoas nem lhe dão o afeto nem o carinho que você realmente necessita, porque só Deus pode suprir esse carinho, esse afeto do seu interior, só Ele pode restaurar as emoções perdidas. Então, não diga que sim a tudo. Se você não gosta de um ambiente, às vezes há pessoas que não gostam de certas e determinadas coisas e dizem que sim só para agradar o outro. E quando você está a agradar o outro, está-se a desagradar a si mesmo e muitas vezes nem agrada ao outro. Entende? Porque há sempre ali uma coisa qualquer, um peso, uma confusão. Entende? Então, você até agrada mais as pessoas terem identidade. Olha, não estou nesse tempo, não quero, não estou. E as pessoas, quem a ama, vai entender os seus nãos. Acredite nisto que eu lhe estou a dizer. Você não precisa de volumes. Você precisa de volumes de pessoas na sua vida. Você precisa de pessoas de qualidade na sua vida. O próprio Jesus, não sei para quem é que Deus está a falar isto, mas o próprio Jesus, quando lhe disseram, olha, a tua família está ali, Jesus olhou e eu começo a imaginar, quando leio aquela passagem, eu começo a imaginar Jesus a olhar assim para os lados, qual família? Minha família são aqueles que amam a Deus, ou seja, a família da fé. Não quer dizer que ele estivesse a descartar aquela família, ele usou aquilo como exemplo, ele não estava a desprezar a família, ele deixou isso como exemplo, porque a família dele seguia ele, entende? E agora às vezes há pessoas que seguem quem não seguem Jesus. Então, que Deus possa lhe dar sabedoria e graça. Então diz assim, não se mova, aqui para terminar, não se mova por convites, oportunidades, nem por aquilo que soar mais conveniente no momento. Entenda a sua verdadeira identidade, o seu propósito em Deus e não ceda lugar à comparação e às ameaças das pessoas, pois o plano divino é que você frutifique no tempo certo,
de acordo com a sua espécie. Não tente ser videira só porque está plantada em um vinhedo. Se é figueira, então assuma, entenda a sua identidade e os frutos que produzirá. A comparação esteriliza. Cuidado, e aqui termino. Então, você sabe o que é, você sabe o seu propósito. É como eu estava a dizer há pouco. Tente entender o seu propósito, tente entender a sua identidade. Quando você entende o seu propósito, entende a sua identidade, você não pode dar outro fruto que não é da sua espécie. Agora, você às vezes pode estar plantado em lugares que você se sente diferente. Com certeza que esta mensagem já está a falar ao seu coração. Talvez você já tenha olhado e pensado assim, mas espera aí, sou eu a única pessoa que sou aqui diferente? Pronto, isto não para o seu ego, mas dê o bom fruto. Dê o bom fruto. Não diga só, eu sou diferente. Mostre que o seu fruto é diferente e dê o bom fruto do Espírito. Seja uma bênção onde quer que você esteja. Não fique a olhar porque o outro já tem as árvores, já está cheio de frutos, porque que ele está a andar mais rápido. Ande no seu ritmo, ande no ritmo de Deus. Use o conselho que ela aqui dá. Ela diz, isto aqui é para mim, isto tem a ver comigo. Ou nas orações dela, ela diz que peço ao Senhor que me lembre quem eu sou nele. A oração que ela fazia, peço ao Senhor. Então peço ao Senhor também, assim como a escritora, peço ao Senhor que lembre você, quem é você, que traga. Você até pode fazer uma coisa que eu também faço, traga à minha memória aquilo que me dá esperança. Então Deus colocou um sonho dentro do seu coração, deu esperança também, regou esse sonho com esperança. E às vezes a comparação também vai roubando a esperança de você. Você estar a olhar para o outro vai roubando a fé. Porque você, enquanto estiver a olhar para o outro, está a deixar de olhar para si. E a Bíblia diz, amarás o próximo como a ti mesmo. Então você tem que se amar também. Amar o propósito, amar aquilo, a essência que Deus colocou dentro de si. Você cuidando de si, você está bem cuidado, você vai transbordar para a vida de outros. Amém? Então esta é a lição de hoje. Que Deus abençoe muito o vosso dia. Espero que Deus tenha falado ao vosso coração.